Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o último dia da nossa oitava de Natal e a Igreja nos concede com muita propriedade a ocasião de celebrarmos a memória do Papa São Silvestre, no último dia também do calendário civil, não no último dia do calendário litúrgico, porque começamos o ano litúrgico no Advento, mas começaremos amanhã, o primeiro dia do calendário civil. Pois bem, no último dia do ano, então, a Igreja volta os nossos olhos para o menino Deus que nos veio visitar, para Deus que se faz gente, que se faz homem e que se faz homem pequenino, criança, para a nossa salvação. E como eu falei no início da homilia, existe esta ligação profunda entre a memória do Papa São Silvestre e o mistério do Natal. Que ligação é essa? Muito bem, o Papa São Silvestre é um Papa do início do quarto século. Ele era Papa por ocasião do Edito de Milão, quando o imperador Constantino, em 313, não mais perseguia os cristãos, não era mais crime ser cristão a partir de 313. Pois bem, ele era Papa, então, neste período, só que um outro tipo de perseguição, de raiz venenosa, um outro tipo muito mais perigoso, se infiltrou na Igreja, que era a heresia. Aqui nós estamos no período da heresia do arianismo, que negava a verdadeira divindade de Cristo. Dizia o quê? Que Cristo era celeste. Sim, ele veio do céu, mas ele não era Deus de verdade como o Pai, que ele não era da mesma substância divina do Pai. Era uma criatura excelente, excepcional, a maior de todas as criaturas, a mais perfeita de todas as criaturas, a mais excelente de todas as criaturas, mas criatura, não era Deus como o Pai. E vem então o Papa Silvestre defender a verdade cristã, o ensinamento cristão, a doutrina cristã. E no concílio de Nicéia, o primeiro concílio de toda a Igreja Católica em todo o mundo, a divindade de Jesus, ela é confirmada. Jesus é consubstancial ao Pai, é da mesma substância que o Pai, isto é Deus como o Pai. Como nós rezamos no nosso credo niceno-constantino-politano. Pois bem, então o Papa São Silvestre, ele realizou aquilo que todo Papa, todo bispo e todo padre é chamado a fazer: confirmar os cristãos na fé. E meus irmãos, aquela tentação do início do quarto século não ficou restrita lá ao quarto século. Continua ainda hoje a tentação de nós querermos de alguma maneira, para não chocar as pessoas, para não agredi-las na sua sensibilidade, continua ainda hoje entre muitos cristãos esta tentação de relativizar a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então as pessoas dizem o quê? Não, o que importa é ter uma religião, entende? O que importa é ter amor no coração. Se você é cristão,
se você é espírita, se você é muçulmano, se você é hinduísta, mas toda religião é boa, toda religião é saudável, que o que importa é o sentimento bom que você tem no coração. Não, meus irmãos, esta não é a fé cristã, esse não é o ensinamento da igreja há mais de 2000 anos, e isso não foi o que o próprio Cristo falou a seu respeito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Meus irmãos, aquilo que o Papa São Silvestre fez, nós celebramos no Natal. Este menino é Deus, e se ele é Deus, a religião cristã tem algo único que nenhuma outra religião tem. O próprio Deus, o Deus verdadeiro, veio à terra nos visitar e fundou uma religião. Isto é, pode parecer extravagante até, mas Deus tem uma religião. Deus é católico. Você pode, mas padre, mas eu já ouvi frases diferentes. Mas ora, pense comigo, se Jesus Cristo, se Ele é Deus, e Ele o é, e Ele disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, é porque a igreja católica é de Jesus, e somente a igreja católica é de Jesus, porque eu edificarei a minha igreja. Isso é claro, meus santos, precisamos dizer com muita caridade, com muito respeito, mas com muita clareza. Porque, que como diz aqui a primeira leitura de hoje, nenhuma mentira provém da verdade. Nenhuma mentira provém da verdade. E o evangelho de hoje, retirado da carta do evangelho de São João, nos mostra que a verdade veio ao mundo, mas o mundo não quis acolhê-la. Então, este primeiro ponto, com o qual nós queremos fechar o último ano, o último dia do calendário civil, essa convicção profunda, esta certeza fundamental da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e da unicidade da sua igreja. Por quê? Porque é a igreja do próprio Deus. Na primeira leitura de hoje, retirada da primeira carta de São João, São João fala do anticristo, isto é, dessa tendência. O anticristo na Sagrada Escritura, ele pode ser compreendido como uma pessoa que virá e que vai se antepor, vai se impor contra o Cristo, mas também pode ser compreendido como várias pessoas, uma mentalidade, uma instituição, um pensamento cultural, né? Uma cultura. Neste sentido, nós estamos já vivendo a cultura do anticristo, quando o Cristo é blasfemado, a Virgem Maria é blasfemada, a Eucaristia é blasfemada, os santos são blasfemados. Quando o ensinamento de Cristo é colocado no máximo, equiparado aos de outras religiões. Então já vivemos uma cultura do anticristo. Mas o interessante é que São João fala de uma realidade que sai, pelo menos visivelmente, da própria igreja. De pessoas dentro da igreja, mas que de verdade a ela não pertencem, mas que parecem pertencer, e que saem da própria igreja, e isso é uma realidade já presente no tempo de São João. Quer dizer, não é uma realidade nova,
que está acontecendo ou que vai acontecer, mas que sempre aconteceu, infelizmente, de pessoas de dentro da igreja, mas que não têm o pensamento da igreja, de pessoas de dentro da igreja, mas que não têm o pensamento de Cristo, não têm a fé dos cristãos, embora possam parecer pertencer à igreja de Jesus. Filhinhos, e é interessante, a igreja reserva essa leitura para o último dia do ano do calendário civil. Filhinhos, esta é a última hora. Ouvistes dizer que o anticristo virá. Com efeito, muitos anticristos já apareceram. Por isso, sabemos que chegou a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas eles não eram dos nossos. Pois se eles fossem realmente dos nossos, eles teriam permanecido conosco. Então, São João fala desses que pertencem ao anticristo, que são o próprio anticristo, que são anticristos e que saem do meio da igreja. Por quê? Porque não pertence à igreja e tem um pensamento diferente dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo à sua igreja. Meus irmãos, nós precisamos mais do que nunca pedir a Deus que nos coloque a verdadeira fé no nosso coração, porque a tentação de pertencer à religião do anticristo não é pequena. A tentação não é pequena, e eu não estou me referindo a algo longínquo, distante de nós, mas é uma realidade muito próxima de todos nós, católicos, em todo o mundo. Isto é, a tentação de uma religião que possa ser aceita por todos, de uma religião que não agrida as sensibilidades, de uma religião que se adeque ao pensamento de todos os homens. Mas, meus santos, se isto é a religião de Cristo e não o é, se isto é a religião de Cristo, a religião é que tem que se converter às pessoas, e não as pessoas se converter à verdadeira religião. Se todas as religiões são boas, independentemente delas, simplesmente porque são religiões, se todas as religiões são verdadeiras, é porque no fundo, nenhuma é verdadeira, é tudo criação dos homens. Porque se é verdade que Deus é uno e trino, se é verdade que Deus não é trino, se é verdade que tudo é Deus, então é verdade que nada disso é verdade, que tudo isso é criação dos homens. Porque tanto faz dizer que Deus é um, que Deus é três, que Deus é tudo, ou que Deus não é nada, é apenas uma energia com a qual entramos em contato, porque nada disso é verdade, e nós não sabemos nada sobre Deus. Então não é verdade que Deus veio ao mundo nos ensinar que Ele é Deus, quem é Deus, e o caminho necessário para a salvação. Então cuidado, meus santos, com esta tendência que existe no mundo atual, desta religião natural, desta religião da mãe terra, da Pachamama, entendeu? Desta religião que não tem dogmas, desta religião que cada um é quase que o Deus da sua própria religião. Não, meus santos, esta é a religião do anticristo, não a religião de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o pensamento do anticristo. Este nunca foi o pensamento dos cristãos. E a a esta rejeição devemos estar preparados. Não podemos ser poliana, né? Sabe o mundo perfeito de Poliana? Não, nosso Senhor disse: no mundo tereis perseguições. Eu vos envio como ovelhas em meio aos lobos. Perseguiram-me a mim, perseguirão também a vós.
Se fizeram isto com um galho verde, o que farão com um galho seco? Ouça aqui o evangelho de hoje. Diz aqui em João, capítulo 1, diz: no princípio, Deus, Jesus, a palavra, estava com Deus, e Ele é Deus. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele, nada se fez de tudo que foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Versículo 10: a palavra estava no mundo, o mundo foi feito. Quem é a palavra? É Jesus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A palavra estava no mundo, o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. O mundo não quis recebê-la. Isto é, aquilo que nós vimos na noite de Natal, o menino que não foi acolhido na casa dos homens, teve que nascer numa estrebaria. Aquela realidade foi apenas expressão de uma realidade fincada no mundo. Isto é, o mundo, que em São João, mundo pode significar tudo aquilo contrário a Cristo. Esta realidade mundana, este mundo não aceitará Cristo. As trevas fogem da luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Diz a mesma carta, o mesmo evangelho de São João. Então nós não podemos ter medo da rejeição, da perseguição, da incompreensão e dos obstáculos que nós encontraremos para perseverar e permanecer na fé de Cristo, na fé que nosso Senhor deixou sobre a terra quando fundou a sua igreja, deixando Pedro como chefe visível dela. É este menino é Deus, e só Ele é Deus. E se Ele é Deus, Ele é único, e a igreja dele tem algo que nenhuma outra religião poderá oferecer. Que neste último dia do ano civil, nós peçamos com humildade e perseverança esta fé católica. Que nós não tenhamos medo, meus santos, de ser católicos, de professar a nossa fé, na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo e na unicidade da sua igreja. Que nós rezemos pelos nossos pastores, pelos padres, pelos bispos, pelo Papa, para que sejamos, a exemplo de São Silvestre, defensores da fé, da verdadeira fé, mesmo que para isso precisemos encontrar tantas contrariedades e dificuldades na nossa vida, porque o próprio Senhor diz: aqueles que não tiverem vergonha de mim, diante dos homens, eu também não terei vergonha dele diante do Pai. Aqueles que me defenderem diante dos homens, eu também o defenderei diante do Pai. Que a Virgem Maria, que São José e São Silvestre nos concedam, intercedam por nós, para que alcancemos esta graça, para que neste ano de 2020 que se aproxima, nós entremos e perseveremos na verdadeira fé católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, no último dia do ano, a igreja concede indulgência plenária àqueles que rezarem o Te Deum, é uma oração de ação de graças a Deus, aqueles que o rezarem em comunidade. Aqui, nós às 6:30 da tarde, iremos expor o Santíssimo, às 18h30, iremos expor o Santíssimo, e por volta das 6:45, rezaremos o Te Deum e daremos a bênção do Santíssimo Sacramento. Então, aqueles que se confessaram para o Natal, que estão em estado de graça, e rezarem esta oração em comunidade, alcançarão a indulgência plenária. Meus santos, estamos no último dia do ano, né? No último dia do ano de 2019. Passemos o dia de hoje na presença de Deus,
conversando com o nosso Senhor no nosso coração. Não nos esqueçamos, nós somos templo de Deus, Ele habita em nós. Então peçamos a Ele a graça de crescer na amizade com Ele nesse ano de 2020. Não peçamos muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Isso pouco importa. O que importa é termos amizade com Deus, essa amizade cresça. O que importa é que sejamos dóceis a nosso Senhor nesse ano de 2020, que cresçamos na docilidade, que não queiramos negar nada para Ele, que de fato não negamos nada daquilo que Ele nos pede, que não rejeitemos a cruz quando Ele apresentar a nós, que sejamos de verdade amigos íntimos de nosso Senhor. O resto, se vier saúde, nós daremos graças pela saúde. Se vier doença, nós pediremos a graça dEle, para que possamos dar graças também. Por tudo, dai graças. Se o ano de 2020 for para os nossos afetos, sentimentos, nossa humanidade, se for agradável, nós louvaremos a Deus. Se for para a nossa humanidade desagradável, nós também daremos graças a Deus, porque se tivermos fé, se tivermos amizade com Deus, presença de Deus no nosso coração, a gente suporta tudo, porque sabe que uma felicidade eterna nos aguarda, espera por nós. Então peçamos, meus santos, primeiramente isso, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o resto vos será dado em acréscimo, não é isso? Então peçamos fé, amizade com Deus, docilidade ao Espírito Santo, e o resto que vier é graça, é lucro. Que Deus nos conceda a todos nós este espírito cristão, não apenas neste último dia do calendário civil, mas em todos os dias do ano que se aproxima. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Ave Maria,